Você já parou para pensar na sorte que tem de morar onde mora? Pode parecer simples, mas é raro refletirmos sobre isso. Em poucos segundos, você vai passar a valorizar muito mais o lugar onde vive. E eu te garanto, depois de ver esses lugares, você vai pensar duas vezes antes de reclamar do seu lar. Vamos nessa. Começamos com um lugar que, de início, parece até uma fantasia. Todos nós conhecemos a famosa Veneza, a cidade sobre as águas que é considerada uma das mais românticas do mundo. Mas, no litoral da Nigéria, em uma área que mal é conhecida fora do país, existe uma realidade bem diferente. Bem-vindo a Makoko. O que começou como uma pequena vila de pescadores, hoje é a maior favela sobre a água do mundo, com mais de 200 mil moradores. A água, que já foi uma fonte de vida, está tão poluída devido à falta de esgoto e ao aumento da navegação, que a pesca praticamente desapareceu por ali. A situação é desesperadora. E o pior: o governo nem reconhece oficialmente o lugar, o que significa que os moradores não têm acesso à educação ou assistência médica. Parece um cenário de ficção, mas a vida ali é bem real. E a esperança de uma mudança? Bem, essa continua viva, mas o caminho é longo. Mas e se eu te dissesse que existem lugares onde viver é uma verdadeira luta pela sobrevivência, não apenas física, mas até respiratória? A cidade de La Rinconada, no Peru, é um desses lugares. Localizada a mais de 5.000 metros de altura, é considerado o assentamento humano mais alto do planeta. Com uma população de 30 mil pessoas, La Rinconada é um lugar que, embora pareça um sonho para quem busca riquezas, é um pesadelo diário. Lá, a principal fonte de renda vem das minas de ouro. Mas poucos conseguem realmente se dar bem. O restante, infelizmente, vive em condições precárias, sem saneamento, com um ar raríssimo e cheio de poeira, e em um ambiente onde a saúde e a educação são praticamente inexistentes. Se você pensa que o conceito de isolamento é restrito apenas a lugares onde a vida é dura, vou te mostrar um monastério, no Tibete, que vai mudar essa visão. Larungar é um dos maiores centros de estudos budistas do mundo, com mais de 10.000 monges e noviços vivendo em pequenas casas. Imagine a cena, um enorme complexo de pequenos dormitórios, alguns deles a mais de 4.000 metros de altitude. O monastério é um destino espiritual para muitos, mas também um lugar onde os residentes vivem com condições que desafiam até mesmo os mais acostumados com o silêncio e a solidão. Falando em lugares incomuns, conheça Yangon, a cidade mais estreita do mundo, localizada também no Tibete. Com apenas 400 metros de largura, mais uma extensão de 60 quilômetros, Yangon abriga cerca de 400 mil pessoas. Como é possível? Por incrível que pareça, os moradores conseguiram se adaptar ao espaço apertado. O segredo é que, devido à sua localização, o uso de carros é restrito, o que resulta em um ar mais limpo. Mas, mesmo assim, como você acha que seria viver em uma cidade tão comprimida? Imagine viver em um lugar onde sua casa fica embaixo de uma ponte? Parece loucura, mas em Manila, nas Filipinas, isso é uma realidade. Moradores dessas casas precárias enfrentam uma vida marcada pela falta de saneamento, barulho constante e falta de privacidade. Um verdadeiro cenário de sobrevivência urbana, onde os moradores se acostumam com a luta diária pela vida. Não é um lugar para quem busca conforto, mas é, sem dúvida, um lugar que existe e que mostra o lado mais duro da pobreza. Já ouviu falar de uma casa pregada no meio de uma rodovia? Em algumas áreas da China,
quando o governo precisa construir uma estrada, mas não consegue negociar com os proprietários de terras, uma solução curiosa ocorre: as casas ficam de fora da obra, cercadas pela nova rodovia, e seus moradores são forçados a viver em isolamento total, com o barulho dos carros o dia inteiro e sem sequer poder abrir uma janela. Isso é o que chamam de casas-pregos, literalmente pregadas no meio da estrada. E o que dizer de viver no extremo do mundo, onde o clima é implacável? A Raleigh Sexto, na Antártida, é uma estação flutuante, que se move conforme o gelo derrete. Cercada por ventos de até 95 km por hora e temperaturas extremas, quem decide morar lá está, literalmente, jogando tudo por um objetivo maior. E lá, a luz do sol só volta depois de meses de escuridão, criando um cenário onde as condições de vida são uma constante batalha contra os elementos. Já imaginou morar em um lugar onde tudo o que você precisa está dentro de um único edifício? Pois bem, em Whittier, no Alasca, isso é uma realidade. Conhecida como a cidade sob o mesmo teto, Whittier é um pequeno município onde quase toda a população vive em um prédio chamado Begis Towers. Este enorme edifício, construído nos anos 1950 durante a Guerra Fria, foi originalmente projetado para ser uma instalação militar, mas acabou se transformando em uma verdadeira cidade vertical. Dentro do Begis Towers, os moradores têm acesso a apartamentos, um supermercado, uma escola, uma clínica médica, um correio, uma delegacia de polícia, uma igreja e até mesmo escritórios administrativos. Ou seja, é possível passar semanas ou até meses sem sequer sair do prédio. Isso é especialmente útil durante o rigoroso inverno do Alasca, quando as temperaturas podem cair para menos 20 graus Celsius e fortes tempestades de neve tornam quase impossível caminhar pela cidade. Mas por que exatamente essa cidade é tão incomum? Em primeiro lugar, o isolamento. Whittier é acessível apenas por um túnel de pista única, que só abre em horários específicos. Isso significa que, se você quiser sair ou entrar na cidade, precisa planejar bem o horário. Esse isolamento geográfico também faz com que a cidade dependa fortemente do Begis Towers para seu funcionamento. Além disso, o estilo de vida em Whittier é extremamente comunitário. Imagine morar no mesmo prédio que todos os seus vizinhos, amigos e colegas de trabalho. A proximidade cria uma conexão única entre os moradores, mas também apresenta desafios. Por exemplo, privacidade pode ser um conceito relativo em um lugar onde você encontra todos no elevador ou no corredor. Os moradores dizem que é quase impossível não conhecer todo mundo na cidade. Outro ponto interessante é que Whittier atrai turistas curiosos para ver de perto como é viver em uma cidade dentro de um prédio. No verão, quando as condições climáticas são mais amenas, o local recebe visitantes que chegam de barco ou trem. Muitos ficam fascinados com a estrutura autossuficiente e a história por trás do Begis Towers. Para os moradores, porém, isso é apenas a vida cotidiana. E há uma pergunta que muitas pessoas fazem: por que viver em Whittier? Para os moradores, as respostas são simples. Alguns valorizam a paz e a segurança de um lugar tão pequeno e isolado. Outros, apaixonados pela natureza, adoram o acesso direto a paisagens de tirar o fôlego, como fiordes, montanhas e o oceano. Apesar das dificuldades, eles se orgulham de viver em uma comunidade tão única no mundo. Por fim, Whittier é um exemplo fascinante de como os seres humanos podem se adaptar e criar soluções inovadoras para os desafios impostos pelo ambiente. Talvez morar em um prédio que funciona como uma cidade inteira não seja a ideia de todos sobre qualidade de vida, mas, para os 270 moradores de Whittier, é o suficiente para chamar de lar. Agora, depois de conhecer esses lugares, fica claro como vivemos em um mundo diversificado, onde cada lugar carrega uma história única de luta e sobrevivência. Mas será que somos capazes de valorizar tudo o que temos, depois de ver tudo isso? Não seria um grande privilégio morar com o que temos hoje, com acesso a conforto e serviços que muitas pessoas no mundo ainda lutam para conquistar? Se você curtiu o vídeo e ficou impressionado com essas histórias, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E para continuar viajando pelo mundo, não deixe de assistir ao vídeo que está aparecendo na tela agora. Tenho certeza que você vai adorar. Até o próximo vídeo.